Saudações, amigos, sejam bem-vindos! Aqui é a Janaia Fabri e esse é o Fala Cuteleiro, o podcast oficial do Clube da Cutelaria. Esse é o último episódio do ano e, claro, a gente não poderia deixar de fazer um programa menos especial. Por isso, convidamos hoje Júlio Guasqueiro, um dos participantes da 4ª temporada do Desafio Sob Fogo Brasil-América Latina. Júlio vai bater um papo com a gente, falando sobre o seu início na cutelaria, sua carreira e, principalmente, um pouco sobre a sua participação no programa. Então, vem com a gente e confere aí essa super entrevista. Eu nasci foi na forja, na bigorna eu fui criado. Quem me afia não me amola, eu sou aço temperado. Bato firme, eu bato forte, a marreta é minha sorte. Com fogo eu faço nome, com minha faca eu faço corte. Fala, cuteleiro! Como é de praxe, antes de iniciar o nosso programa, eu não posso deixar de mencionar os apoiadores do Clube da Cutelaria. O site do clube, as nossas redes sociais, todo o trabalho informativo e o podcast só funciona porque a gente tem o apoio dessas empresas parceiras. Não posso deixar de falar da Knifeflix, o maior streaming de série de facas do país e eu digo mais, do mundo. É uma iniciativa pioneira do Marco Borcha em que você pode assistir e conferir várias séries de confecção de facas feito por grandes cuteleiros do cenário nacional. Se você quiser adquirir o plano da Knifeflix, é só você entrar knifeflix.com.br. Você vai ver todos os conteúdos, você vai conferir todas as personalidades que fizeram vídeos e com certeza você vai levar para casa um conteúdo de qualidade. Mais informações diretamente no site knifeflix.com.br. Com a gente também vem o seu Benedito Angeli, da Insumos e Cutelaria Angeli, fornecendo materiais e insumos para cutelaria, para sua oficina, desde aços, materiais químicos, colas, pinos, pomos, material de cabo. Você confere tudo com o seu Benedito Angeli. Você pode entrar em contato com ele pelo telefone 11 98695 3397 ou diretamente no site insumos-cutelariaangeli.com.br. E se você quer apresentar suas facas com maior profissionalismo e beleza, você não pode deixar de adquirir os estojos Fabricases. Apresente as suas lâminas no material único, com costura impecável e com a personalização de acordo com a sua identidade visual. Fale com a Jéssica pelo telefone 169-917-9004. Confira toda a linha de produtos diretamente no site fabricases.com.br. Solicite o orçamento que com certeza você vai se surpreender com os materiais e com os estojos Fabricases. Mas agora vamos encurtar a conversa, que agora o nosso bate-papo é com o Júlio Guasqueiro. E de praxe, né, Júlio? Eu quero que você comece se apresentando e conta pra gente como que você começou, como que foi o seu início dentro da cutelaria. Fala pra gente desse início da sua história. Me chamo Júlio César Lombardi, mais conhecido como Júlio Guasqueiro, né? Júlio Guasqueiro porque minha vida toda eu também trabalhei com couro cru, transformava o couro cru em arte, transforma ainda hoje, né? Por causa disso, esse nome Júlio Guasqueiro. Tenho 47 anos, sou natural de Schroeder, uma cidadezinha no norte de Santa Catarina, próxima a Joinville. Tenho 3 filhos. Casado há 28 anos e sou cuteleiro há 25 anos, mais tempo integral, né? Desde 2017. Iniciei na cutelaria justo por causa das tradições gaúchas. Iniciei em rodeios e festa campeira, né? E aqui na nossa região é muito forte isso. E apaixonado pela tradição gaúcha, como todo mundo começa, e eu era novo, né? Não tinha muitas condições de comprar as coisas, eu quis iniciar, quis fazer uma própria faca, né? Uma faca gaúcha. E nesse mesmo tempo eu estava iniciando no Senai, tentando achar uma profissão, e estava iniciando no Senai como torneiro mecânico. E aí foi aonde que
as duas coisas se juntaram, né? O Senai me ensinou a trabalhar com aço, com ferro, e aí onde foi tudo que começou. Uma simples grossa de casquear cavalo se transformou numa faca e por aí foi. Até então trabalhando só como hobby, né? Esse tempo todo fazendo faca como hobby e uma renda extra. E o meu forte maior era a parte em couro, né? Fazendo peças para cavalo e essas coisas assim que a tradição gaúcha também precisa, né? Então foi aí o início de tudo. E aí em 2017 eu fiz um curso com o Ismael Bigmeier na Cidade Feliz e ele me incentivou a trabalhar só com a cutelaria, ficando a parte de couro só nas confecções das bainhas. Então foi aí que a minha vida iniciou. Você, Júlio, já está na cutelaria há bastante tempo, já observando esse cenário. Você está num dos estados mais fortes na questão cultural da cutelaria. E como que você avalia, como que você observa o cenário da cutelaria nacional agora e principalmente nos próximos anos? O que eu vejo do futuro da cutelaria dos próximos anos, eu acho que uma concorrência bem grande. O pessoal que está chegando aí, está chegando forte. Eu não me preocupo tanto, porque eu tenho um estilo bem diferenciado do resto do pessoal, sabe? Eu sempre digo para todo mundo que está iniciando, procura criar uma identidade própria, criar um estilo próprio de facas. Por mais que seja diferente, por mais que seja uma coisa estranha, cria uma identidade para não ficar na mesmice, sabe? Eu tô achando que a cutelaria começa a cair na mesmice, assim, sabe? Tem muita faca parecida, e aí o que acontece? Aí vai selecionar o bom e o barato. O entre meio esses dois vai passar trabalho, sabe? Então, ou é o barato que o pessoal, né, que é leigo compra, ou é o bom que o pessoal, que o colecionador, que quem sabe de uma faca boa compra. E entre esse meio, aí vai ficar a ver navio, no caso. Então eu sempre pensei assim, e nunca desisti da minha identidade, né, da minha faca crioula, que é o que eu faço, para não cair na mesmice, né. Eu sempre estou fazendo as facas crioulas uma diferente da outra e tudo mais. Então, por eu carregar no peito essa identidade gaúcha, né, eu não desisto dessa minha identidade nunca, né. Embora quero criar outras peças um pouco diferentes do normal que eu faço também, para não cair na mesmice também. Mas futuro tem muita gente chegando, muita gente boa, e aí o pessoal tem que começar a pensar em alguma coisa criativa aí para não ficar na mesmice. A gente sempre tem a curiosidade de saber como é o Desafio Sob Fogo por trás das câmeras. A gente tem muita curiosidade, até por questão que é um programa de TV. Mas conta pra gente como que foi essa experiência e como que você se sentiu quando você descobriu que foi selecionado para participar do Desafio Sob Fogo. Um programa que eu sempre assisti, um programa que eu acompanhava, né? Quando nós assistia na TV, assistia no YouTube, era uma coisa que a família toda assistia, e a gente sempre no sofá de casa achava que era tranquilo, era fácil e tudo mais, né? Aí quando a gente foi selecionado, assim, a ficha demorou para cair, né? É um troço que tem muito cuteleiro no mundo, né? Muito cuteleiro no Brasil, na América, né? Então eu me sinto muito privilegiado com isso, né? Com essa seleção, assim, né? E é uma faca de 2 gumes, né? Pode ir lá ser selecionado e tiver proveito, ou se tu for lá e ser selecionado e dar um tiro no próprio pé, né? Então eu sempre tentei ser eu mesmo, né? No programa, para não tentar criar uma expectativa ou uma coisa parecida e frustrar muita gente, né? Participar de um programa do nível do Desafio Sob Fogo, Brasil América Latina, com certeza acaba sendo um marco para a carreira do cuteleiro. Você sentiu que, além das vantagens intrínsecas à participação do programa, você teve alguma desvantagem em participar? Ou não? Você acha que você conseguiu colher só frutos bons dessa participação? Conta pra gente. As vantagens é que eu me considero cuteleiro como artista, né? A gente tem que ter visibilidade, a gente tem que ganhar o mundo, né? Então a televisão te ajuda, né? Nesse ponto de vista. Quem não te conhecia acaba te conhecendo, né? Então a visibilidade é a maior vantagem desse programa, é a visibilidade.
E a desvantagem de tu participar do programa, eu não vejo muita desvantagem, eu acho que o cara só ganha tendo lá, né? A desvantagem é às vezes que tem muita gente que compra uma coisa que talvez não é o que ele viu, né? Ou tu vende uma imagem que talvez não é o que tu viu, então eu me preocupei muito com isso também, né? Para não se tornar um pesadelo na minha vida, né? Então eu sempre fui eu mesmo, sempre vendi a minha pessoa, sempre vendi o meu caráter, né? Então... Mas acredito que desvantagem tem muito pouco mesmo. Pra gente que vê de fora, assistir o programa, é muito fácil, né? A gente palpita, a gente acha que tinha que ser feito dessa forma, a gente torce, a gente sofre, mas a real, estar lá é totalmente diferente, até porque você não tá na sua forja. Conta pra gente qual que foi a maior dificuldade que você sentiu na hora de participar das provas, na hora de executar o seu trabalho, o que você sentiu mais dificuldade lá na rotina de gravações? A maior dificuldade do programa, eu acho que eu tenho certeza que é as diferenças, né, da tua oficina, né, do teu dia a dia, e tu enfrentar uma coisa que não é normal, né, não é normal pro teu dia a dia. Então essa é a maior dificuldade que tem, assim, né. Eu sou um cara muito simples e trabalho sem muito sob pressão, né, até parei com encomendas por causa da pressão que eu sofria, né. Eu não consigo trabalhar muito com pressão, né? E lá a pressão é total, né? É o tempo, diretores e tudo mais. Então a dificuldade é tu lidar com a pressão externa do cenário e interna do cenário, né? O relógio, né? E ali tem muitas coisas que acontecem ali, coisas que ninguém vai ficar sabendo, e é uma pressão total, né? Maquiagem, som, e bota pra cá, bota pra lá, fica parado aqui, ou arruma luzes. Isso já te estressa, né? Então... O de menos era a forja, né? A gente é acostumado a entrar na forja e trabalhar, né? Então a gente se sentia melhor dentro da forja do que anti-forja ou pós-forja, né? Com certeza, ter feito parte dessa 4ª temporada do Desafio Sob Fogo é um marco para sua carreira. Mas independente disso, todo cuteleiro, todo profissional acaba fazendo uma avaliação do seu trabalho e da sua profissão ao longo dos anos. Hoje, você observando a sua carreira, você já projeta o que você imagina para o seu futuro? O que você pensa da sua profissão nos próximos anos? Então, o que eu espero para minha carreira nos próximos anos é seguir trabalhando. Eu quero tentar me organizar, né? Porque o cuteleiro é um ser humano, acho que a maioria muito desorganizado, né? Com dinheiro, com investimentos, com tudo. Eu quero tentar me organizar, tentar tirar proveito dessas minhas, né, aparições aí na TV. Então, eu quero, para os próximos anos, eu quero tentar me organizar ao máximo, assim, me organizar mesmo como pessoa, como profissional. É o que eu espero, assim, sabe? Eu quero tentar aprimorar meu serviço, mas eu quero crescer como pessoa, profissionalmente, assim. Que eu sempre soube trabalhar. Eu sou um cara que baixa a cabeça e trabalha, mas em outros parâmetros, assim, organização com dinheiro, com investimento de máquinas, fazer o que realmente é necessário. Eu sempre fui um cara muito disperso, assim, né? Fazia de tudo um pouco, fazia coisas que só me atrapalhavam a minha vida, né? Mas fazia. Então, já melhorei praticamente uns 40%, assim, sabe? Eu quero me dedicar mais nesse ponto aí de vista, aí, né? E como já é tradicional do programa Fala Cuteleiro, a gente sempre deixa pro finalzinho aquela história engraçada, aquele caos de cuteleiro inusitado, interessante, peculiar que acontece com os nossos entrevistados. E hoje o Júlio vai contar uma história que já aconteceu há bastante tempo, mas com certeza vale umas boas risadas. Tá, vou contar um caso então de cuteleiro. Aconteceu há muitos anos, há mais de 20 anos aconteceu na minha vida. E eu sempre guardo esse caso como modelo, como exemplo, né, pra minha vida, né. Quais são os gostos das pessoas, né, o que as pessoas procuram, né. E esse fato que aconteceu comigo, esse caso que aconteceu comigo, foi um troço que eu fiquei muito abismado com isso, né. Eu sempre vendia minhas facas no início em rodeios, né? Rodeios gaúchos, festas campeiras, né? Eu sempre oferecia minhas facas para esse público, né? E aí eu saí com meus meninos, né? Meus meninos sempre andavam junto comigo nos rodeios. Eu saí com umas 8 facas, não me lembro bem, para vender. E eu tinha uma faca
que era uma faca feia, assim, uma faca, né, que eu tinha feito há muitos anos e estava até enferrujado dentro da bainha e tal. Eu usava aquela faca como enfeite, assim, né, na cintura, porque eu não queria usar uma faca nova, né, na cintura. Eu queria vender as facas novas, né. Então, passei a mão na gaveta lá e eu não podia andar sem faca, no caso, né, o gaúcho andar sem faca. Peguei uma faca qualquer na gaveta lá, peguei logo essa toda enferrujada, toda velha. Aí eu falei, não vou tirar essa faca pra nada, né. Vou inventar uma história que é da minha avó, essa faca, sei lá. E só por eu ter uma faca na cintura. Tá, e comecei a andar, comecei a oferecer essa faca em acampamento, nos acampamentos do rodeio e tal. Cheguei num certo acampamento, olharam minhas facas e tudo, daí o cara olhou essa minha faca na cintura, né? Mas essa faca não tava para venda, né? Essa faca não queria vender essa faca, né? Não merecia nem 30 pila dessa faca, era uma faca muito, sei lá, muito feia, muito, né? Era o início de tudo, né? Daí eu inventei essa história, que essa faca não tinha preço, porque essa faca era da minha avó e eu não queria vender, mas eu falei que era da minha avó e tal, mas simplesmente para não vender, né? Não que eu queria botar um certo valor nela, né? E as minhas facas que eu vendia na época era, sei lá, R$300, R$350. Daí o cara falou, não, mas eu compro, eu gosto de coisa antiga e tal, coisa. Aí, cara, o pessoal já achava cara minhas facas de R$350, R$400, né? Daí eu falei, pra mim acabar com a conversa, eu sou obrigado a pedir R$800, R$1.000 nessa faca. Pensei comigo, né? Aí o cara foi querer ver a faca toda enferrujada, feia, mal feita. Daí eu falei pra ele, ó, não tem preço essa faca aí. Esse cara, se for pra mim vender essa faca aí, R$1.000, não tem como, né? Ninguém paga um R$1.000 uma faca enferrujada, né? E não teve jeito. E no final da história o cara comprou a faca por achar que a faca era da minha avó. E aí eu não consegui desmentir. Eu não consegui mais desmentir, sabe? Que não era da minha avó, né? Aí vendi uma faca por ser da minha avó e não era da minha avó. Mas esse Júlio tem tanta história que ele acabou me contando em off um outro acontecido durante a viagem dele pro México antes do programa Desafio Sob Fogo. Júlio, normalmente a gente coloca um caos só, mas eu gostaria que você contasse pra gente o que aconteceu na sua viagem pro México. Conta aqui pro pessoal. O último caos rápido que eu posso contar da participação no programa foi a minha viagem de avião, né? Coisa que eu nunca tinha feito na vida, viajar de avião. A viagem de Florianópolis, né? Que eu sou de Santa Catarina. De Florianópolis a São Paulo já foi um horror, né? Uma tristeza, parecia que eu estava dentro de um Fusca com o pneu furado. Uma barulheira, uma coisa. Eu já pensei comigo que ia morrer ali aquela viagem. Sorte que durou pouco, 40 minutos só. E aí quando eu embarquei no avião pro México, de São Paulo, de Congonhas ao México, aí era um avião maior, mais tranquilo e tudo mais, mas também foi muito assustador. E aí chegando lá, né, na imigração do México, para encurtar a conversa, eu quase fui preso por causa do pacote de chimarrão, né? Do quilo de erva de chimarrão que eu tinha na mala, né? Eles achavam que era maconha. Então foi um troço bem engraçado, assim, muito engraçado. Júlio, muito obrigado por você bater esse papo com a gente, dividir um pouco da sua história, dividir um pouco da sua participação no programa. Eu sei que você fez o máximo possível, a gente não conseguiu trazer o caneco aqui pro Brasil, mas com certeza a sua participação foi muito relevante e trouxe muito orgulho para todos nós brasileiros. Abraço para você, sucesso aí na sua carreira e até a próxima. E a você, nossos ouvintes, eu agradeço também por estar aqui em mais um episódio. A gente encerra o ano, a gente encerra esse 2021 com o 12º programa do ano. E claro, a razão desse trabalho que a gente realiza é você que nos ouve, é você que nos acompanha nas redes sociais, é você que prestigia o site do Clube da Cutelaria. Então, mais do que uma mensagem de ano novo, eu deixo o meu real desejo de que você realize todos os seus sonhos, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal, emocional, afetiva. Afinal, quando uma comunidade se junta num propósito em comum, todo mundo cresce. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Estaremos juntos em 2022. Abraço a todos e fiquem com Deus.